Né, Andresley? Tô aqui tentando chamar o professor Ribamar, só um minuto. Pessoal, tô só esperando, saudade. Tô só esperando o professor Ribamar entrar na live pra gente conseguir, pra gente começar, tá bom? Enquanto isso, vamos conversando aqui. Vamos esperar um pouquinho pro pessoal entrar, tá bom? Aí a gente vai conversando um pouquinho até esperar ele entrar, que ele ainda não entrou, tá bom? Sim, ele tem que entrar, né, Ana? Ele não entrou ainda, tô esperando. Tô esperando ele entrar na live para eu conseguir chamá-lo. Ainda não entrou. Tô esperando. Vamos lá, professor Ribamar. Vou mandar uma mensagem aqui para ele, pra gente começar, tá bom? Ok. Enquanto isso, vamos ouvindo a nossa música, né? Saudade. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, eu sei. Noélia. Muito bom. Espera que o sol já vem. Vamos bater um papo muito legal aqui. Cadê o Ribamar? Tô esperando, Andresley. Esperando. Oi, Marcela. Noélia. Vamos lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Saudades, Larissa. E a gente aprende. Se você quiser alguém, quem confia. Vamos aguardando aí o pessoal entrando. Isso mesmo. Quem acredita sempre alcança. Saudade de vocês, pessoal.
Saudade também. sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Só um minutinho, deixa eu... Acredita sempre. Vou fugir aqui um pouquinho, peraí. Ótimo. O pessoal tá entrando, né? Vamos lá. Só tem gente top, né, Andresley? Isso mesmo. Tô no aguardo aqui do Ribamar. Acho que ele entrou. Acho que ele entrou. Vamos lá. Bom dia, Laís, tudo bem? Só um minuto, deixa ele entrar para a gente começar, tá bom? Bom dia, professora. Bom dia, professor Ribamar, tudo bem com você? Bom, Eu ainda mas não consigo, feliz ainda não estar com consigo você. te ver. Você não me vê? Ainda não. Está ainda Ah, conectando, só um minuto. tá. E eu tô aqui, deixa eu tentar aqui. Você está conseguindo me ver e está conseguindo ver as mensagens dos alunos? Estão dando bom dia aqui para você. Aí, agora eu consegui ver alguma coisa da sua casa. Aí, agora eu consegui te ver. Acho que você vai ter que virar o celular, professor. Não, é ao contrário, né? Então, vou É, tentar, vou fazer. eu acho que é. Então, nós estamos de telas diferentes. Isso. Vai Aí, ter, muito vai bem. ter, vai ter que ser assim, né? Vou pedir Isso. desculpa, pessoal. Vou só trocar de tripé aqui, Ah, ótimo. porque eu tinha programado para ficar em um tripé e tá dando errado aqui. Segurar na mão, não dá. Só um minutinho. E a iluminação, como é que Pronto? tá? Tá Eu tô jóia, pronto. professor. Aqui para mim tá tudo jóia. Então, eu vou dar um bom dia a todos agora oficialmente, né? Nós vamos continuar aí a sequência de lives que está acontecendo pela faculdade, pelo Instagram, né, da Faculdade Serra da Mesa. Agradecer o convite, né, do professor Paulo, pela oportunidade da gente conversar sobre um assunto que é tão relevante na atualidade, né, professor, nesse momento que a gente está vivendo. Dar boas-vindas para o professor Ribamar e deixá-lo aí à vontade para falar um pouquinho, conversar um pouquinho com os nossos alunos. Bem, hoje a live como se diz assim, é comandada pela professora Eliane, né? Ela vai fazer a primeira Por nós introdução. E aí eu finalizo com o meu ponto de vista, mas é interessante porque vamos falar sobre coisas bem relevantes, atuais, e é sempre bom, professora, conversar com os amigos, com as pessoas que estão vivendo isso, e para mim é uma oportunidade de também aprender com você. Então eu gostaria de convidar os amigos, os acadêmicos da Faculdade de Serra da Mesa e dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. Ok, então vamos começar. O tema da nossa live de hoje é vírus e mutação genética. O professor vai trazer uma abordagem sobre a atualidade, a questão da quarentena, né, professor? Você vai fechar a nossa live Sim. com esse tema. Quando eu fui preparar, né, estudar um pouquinho para falar sobre esse tema, eu me vi na obrigação de falar um pouquinho sobre como que os vírus foram descobertos, né? Porque para a gente falar de vírus, tem que falar quem foi o primeiro pesquisador que descobriu sobre os vírus. E isso aconteceu lá em 1892. Um pesquisador, um biólogo russo chamado Dmitry Ivanovsky, ele estava pesquisando sobre uma doença que dava
na folha do tabaco, na folha do fumo. Eram manchas amareladas que aconteciam lá na folha do fumo que prejudicavam a planta, enfim. E ele queria descobrir o que era aquilo. Até então ele achava que era uma bactéria que poderia estar causando essa doença na folha do fumo. E qual foi a ideia que ele teve? Ele fez um macerado com essa folha e passou essa folha por filtros muito finos de porcelana. E a ideia dele era que esses filtros retivessem esse micro-organismo causador dessa doença. E quando ele levou esse filtrado lá no microscópio, né, esse retido do filtro de porcelana no microscópio, ele percebeu que ele não conseguiu visualizar nenhuma partícula, né, nenhum micro-organismo. Então, ele imaginou que pudesse estar lá no filtrado. Ele olhou aquele filtrado também, aquilo que passou pelo filtro de porcelana, e também percebeu que não existia nada ali, nenhum micro-organismo. E a ideia que ele teve foi que essa partícula ela é tão pequena, que era semelhante a um veneno. E, portanto, por ser semelhante a um veneno, ele denominou essa partícula de vírus, que do latim significa veneno. Então, ao microscópio óptico, ele não conseguiu, o microscópio comum, ele não conseguiu visualizar essa partícula. Em 1932, com o desenvolvimento da microscopia eletrônica, né, os microscópios eletrônicos eles têm uma ampliação muito maior, esse desenvolvimento dessa microscopia possibilitou visualizar as estruturas virais, que são estruturas com composição muito simples, porém são estruturas muito complexas, né? Mas a composição química é muito simples. Quando a gente fala de estrutura viral, a gente tem que falar que os vírus são organizados formando uma cápsula de proteína, e dentro dessa cápsula de proteína existe um material genético, que pode ser DNA ou pode ser RNA, com exceção de alguns vírus, né, o citomegalovírus, que tem os dois materiais genéticos. Então, a ideia, né, quando se visualizou, se observou essa estrutura do vírus, pôde-se verificar que o componente principal era uma cápsula de proteína com um material genético dentro. Alguns têm um envelope, mas, no geral, é cápsula de proteína e material genético dentro. Então, se percebeu que os vírus, eles não são celulares. Então, a gente não pode falar que vírus são células. Então, vírus são estruturas acelulares. A estrutura é uma cápsula de proteína com material genético dentro, que pode ser DNA ou RNA. Como os vírus são acelulares, então o que a gente pode falar? Bom, se os vírus são acelulares, como que esses vírus conseguem se desenvolver? Eles conseguem se desenvolver dentro de uma célula viva. Então, se eles não estiverem dentro de uma célula viva, eles não vão conseguir se desenvolver. Por isso, a denominação dos vírus como parasitas intracelulares obrigatórios. Então, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Professor Ribamar, se quiser me interromper, pode te interromper, tá? Não, professor, eu estou aproveitando para aprender com você. Está muito bom, pode continuar. Está ótimo. Ok, então quando a gente fala que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, a gente tem que falar que os vírus eles têm afinidade por algumas células. Então, por exemplo, o vírus da hepatite tem afinidade por células do fígado, pelos hepatócitos. O HIV, ele tem afinidade pelas células de defesa, o linfócito T helper e o macrófago. O rotavírus, ele tem afinidade pelas células do nosso intestino. Então, essa afinidade, a gente chama, né, um termo mais científico de tropismo. Então, eles têm um certo tropismo por algumas células, eles têm preferência por algumas células. E se a gente falar do nosso vírus do momento, né, o coronavírus, a afinidade do coronavírus são pelas células do nosso trato respiratório, do nosso sistema respiratório. Por isso a sintomatologia no sistema respiratório. Então, o que acontece? Dentro dessas células, o vírus ele vai
se replicar, ele vai se reproduzir. Então, ele só vai conseguir se reproduzir dentro de uma célula viva. Então, ele vai se reproduzir, ele vai sequestrar a célula. Como que é esse sequestro? O material genético do vírus, ele passa a comandar o maquinário celular. A célula, ao invés de produzir o seu próprio material nucleico, as suas próprias proteínas, começam a produzir material nucleico viral e proteína viral e formar os novos vírus. Então, o vírus entra na célula, infecta a célula, sequestra essa célula e essa célula começa a trabalhar para o vírus, formando material genético viral e formando proteínas virais. E, ao final, montando novos vírus. Então, a célula vai ficar repleta de novos vírus. Tão repleta que ela vai estourar, ela vai explodir e liberar diversos novos vírus na corrente sanguínea para infectar outras células. Então, a gente chama esse ciclo de ciclo lítico, em que ocorre a lise da célula. Por isso acontece a sintomatologia. Então, se a gente trazer para o coronavírus, né? O coronavírus, ele vai infectar as células, primeiramente, do nosso trato respiratório superior, então a orofaringe, a nasofaringe, vai proliferar nessas células, então ele vai ser montado novos vírus nessas células, vai lisar essas células, e após essa lise, o que vai acontecer? O indivíduo começa a não ter mais o olfato, o indivíduo perde o paladar exatamente por essa lise celular. E vai invadindo ali a árvore brônquica e os pulmões. Mais na frente eu vou falar um pouquinho, exemplificar um pouquinho mais sobre essa questão do coronavírus, né? Que é o vírus que está, né, trazendo todos esses problemas que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala de replicação viral ou reprodução viral, a célula começa, então, a formar o material genético do vírus. E já entrando no assunto de mutação, professor Ribamar, e alunos, né, e todos que estão presentes na live, as pessoas da comunidade que estão presentes, já falando da mutação, ela vai ocorrer exatamente nesse momento em que está ocorrendo a replicação do vírus. Ou seja, está ocorrendo a formação do material genético. Então, acontece uma modificação permanente nesse material genético, que a gente chama de mutação. Essa modificação permanente no material genético vai formar um vírus um pouco diferente daquele que inicialmente infectou o indivíduo. Então, o vírus que infectou o indivíduo vai ser um pouco menos elaborado, porque esse novo vírus formado, ele é chamado de subtipo. Então, é um subtipo daquele vírus que inicialmente infectou aquele indivíduo. Essa evolução, ela acontece ao longo dos anos. Então, a gente tem aí, por exemplo, se a gente for falar de coronavírus, a gente tem aí o coronavírus sofrendo mutação ao longo dos anos. Quando a gente fala de coronavírus, esse vírus, ele geralmente causa uma gripe branda no indivíduo. Só que com as mutações genéticas que ocorreram, esse vírus começou a causar síndromes respiratórias graves. Então, são 3 principais vírus, né? O coronavírus que causa SARS, o coronavírus que causa o MERS, e esse coronavírus agora, o COVID-19, que causa essa infecção, essa síndrome respiratória grave, que culmina numa pneumonia muito forte, né? Uma pneumonia muito grave. E a sintomatologia, ela é preocupante, principalmente para pessoas do grupo de risco. Então, há essa replicação do vírus, né? Desse vírus mutante, que vem sofrendo mutações, né? Essa replicação do vírus, ela vai lisar as células do trato respiratório superior e ela vai invadindo até chegar no pulmão. E no pulmão, essa replicação, essa lise das células, né, do pulmão, das células alveolares, elas vão lesar o pulmão
levar para o pulmão um infiltrado de células inflamatórias, e esse pulmão vai ficar tão encharcado de infiltrados e de pus e de fluidos do processo inflamatório, que a hematose, né, a troca de ar vai ficar prejudicada. Então, por isso a sintomatologia é tão grave. E por isso a importância da gente saber como que o vírus se reproduz. E a importância de sabermos essa característica de mutação que esse material genético vem sofrendo ao longo dos anos. E não é só o coronavírus, não. A gente tem aí o HIV, que é extremamente mutante, o influenza vírus, né, H1N1, que é extremamente mutante. Geralmente vírus que têm material genético RNA, eles têm mais probabilidade de mutação do que vírus DNA. Porque os vírus que têm o material genético de DNA, eles têm uma enzima que corrige essas mutações, a DNA polimerase. E no vírus RNA isso não existe. Então, essa gama de vírus aí que estão sofrendo mutações e formando subtipos diferentes, vão né, nos infectar. E nós, né, o que a gente pode fazer para isso? Já me encaminhando para o final da minha fala. O que a gente pode fazer, né? Porque qual que é o impacto disso na nossa saúde? Se nós temos vírus mutantes, vírus diferentes daqueles que inicialmente existiam, as vacinas também têm que ser modificadas, porque as vacinas elas são específicas para aquele subtipo viral. Se eu não tenho vacina para esse novo sorotipo, né, para esse novo subtipo, novas vacinas têm que ser formadas, porque as vacinas são específicas, né? A gente tem aí que fazer investimentos nessa questão, né? Também, o que a gente tem que fazer? Implementar o desenvolvimento de novos medicamentos. A mutação dos vírus também vai causar uma fuga, né? Esses vírus começam a fugir desses medicamentos, começam a ser resistentes àquele tratamento, àqueles medicamentos. E, por fim, desenvolver e implementar formas de prevenir, que é o que a gente está fazendo aí nessa questão da transmissão do coronavírus. O professor Ribamar vai continuar, então, falando sobre essa questão atual, né, do Brasil, a quarentena, as perspectivas em relação a isso. Ok, professor? Está com você. Sim, agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, professora. Assim, continuando a sua fala aí, que está muito boa, está muito esclarecedora, está muito dinâmica e muito fácil de entender, mesmo não para as pessoas de meio acadêmico, você conseguiu explicar de uma forma bem dinâmica, que qualquer pessoa que mesmo não tenha graduação, não tenha uma experiência com isso, está entendendo. A questão, professora, que eu venho pesquisando, a morte da pessoa por coronavírus é uma morte muito, muito sofrida, porque aquele sintoma que a pessoa tem de afogamento, é como se você estivesse sendo para de respirar. Fluidos, né? Os fluidos vai tomando seu pulmão e a pessoa vai tendo aquela sensação de afogamento e é uma morte lenta e uma morte muito, muito dolorida de se ver, de cortar o coração mesmo. Professora, a questão das vacinas, professora, que eu gostaria que a senhora abordasse um pouquinho mais, porque o que está acontecendo? Existem algumas pessoas que prestam um desserviço à sociedade, que recomendando as pessoas nem tomar vacina contra a gripe. Então, o que acontece? Eu gostaria que a senhora explicasse a importância das pessoas se vacinarem contra a gripe agora, porque mais na frente, os sintomas da gripe é muito parecido com o do coronavírus. Então, vai dificultar o pessoal na triagem, é gripe normal ou coronavírus? A importância das pessoas se vacinarem. Eu gostaria que a senhora abordasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é de muito proveito a gente entender um pouquinho mais em relação a isso. Então, a vacinação ela é extremamente importante, porque vai preparar o nosso sistema imune contra um possível ataque daquele subtipo viral, né? Então, se a gente se submete à vacina, se a gente é vacinado, o nosso sistema imune vai ter memória, ele vai se preparar para aquele possível ataque. Se a gente não recebe essa vacina, provavelmente a gente vai desenvolver a doença.
Então, por exemplo, tem muita gente que é resistente à vacina da gripe porque fala que gripa quando toma a vacina da gripe. E não necessariamente é isso. Provavelmente a pessoa já esteve em contato com o vírus e já ia desenvolver a gripe, independente da vacina. Né? Não, às vezes a vacina traz alguns desconfortos, mas não é aquela sintomatologia que provavelmente estaria se fosse acometido por um subtipo ao qual ele não é imune ainda, né? Então, é importante a vacinação. A gente tem algumas doenças que podem voltar por essa resistência que as pessoas estão tendo a essa questão da vacinação, né? Então, a vacinação... Exatamente. Exatamente. Temos aí, as pessoas estão ficando resistentes a essa questão da vacinação e temos aí doenças que estão aí, né? Voltando em relação a isso. Então, vacinar-se é muito importante, porque vai preparar o nosso sistema imune para um possível ataque uma possível infecção daquele micro-organismo. Então, é de extrema importância a vacinação. Respondi, professor? Respondeu com muita clareza, professora. Muito obrigado. Professora, porque quando dando sequência àquilo que nós, né, planejamos para abordar aqui nessa live, é a questão de como que nossas autoridades, que nossos funcionários estão fazendo isso, né? Eu falo funcionários, professora, porque nós endeusamos tanto os nossos governantes e é preciso que a sociedade entenda que desde o vereador, ao prefeito, aos deputados, o presidente da República, o ministro do Supremo Tribunal são funcionários do povo. E aí, o que acontece? A quarentena que foi estipulada por eles, não estou questionando se a quarentena foi da forma que foi feita é correta ou não, porque é questão de ponto de vista, de estratégia, de gerenciamento de crise. Às vezes, o meu ponto de vista de como que eu lidaria com a quarentena, se ela é horizontal ou se ela é vertical, isso vai depender bastante. Então, o que acontece? Nós tivemos também uma crise, só para fazer as minhas introduções, uma crise política, junto com essa pandemia, que nos ajudou muito, né? Os nossos governantes não conseguiram conversar, não conseguiram dialogar em relação a isso, para poder fazer uma estratégia comum a todas. E o que seria, o ideal, professor, o sonho da gente, seria até diria até o mundo de Alice no País das Maravilhas, é que eles pudessem conversar, baixarem as guardas das vaidades, né? Vamos sentar todos em uma mesa redonda hoje, que atravessa a noite, a madrugada, vamos falar a mesma língua, para que eles pudessem guiar a sociedade por uma trajetória, que a gente pudesse ter, professora, alguma coisa que tivesse começo, meio e fim. Bom, isso não aconteceu. Não aconteceu, eu não vi os nossos governantes aí conversando, o que eu vejo até hoje é uma disputa de poder, uma briga de vaidades. Eu sou bem tranquilo para falar disso, porque é o seguinte, se você ligar a televisão, você vê isso, se você procurar outros meios, você consegue ver isso aí também. Bom, as pessoas também, no meio desse fogo cruzado, de falta de informação, onde o ministro da Saúde fala uma coisa, o presidente fala outra, e o governador já fala outra totalmente diferente, o prefeito de cá já também fala outra, e as pessoas ficaram sem saber o que fazer. Então, o que eu atribuo a pequena aderência a essa quarentena, da forma que foi feita, foi justamente isso. As pessoas não sabiam a quem seguir, a quem ouvir, né? Não tinham um rumo correto. Então, o cara que é adepto ali, amigo, achou que o ministro da Saúde é um cara bom, eloquente, que ele convence, vai seguir o ministro da Saúde. O outro já acha que aquela forma já é incorreta. Então, continuando, que eu vou elencar, professor, eu quero chegar ao ponto até onde chega na gente. Porque até então nós estamos falando de briguinha de presidente, de governador, de prefeito. Eu vou chegar lá onde o negócio dói nas costas da gente, que somos nós. Tá bom. Nessa confusão toda, trocamos de ministro da Saúde, o presidente
recebeu um grande favor do pessoal do Supremo Tribunal Federal, porque acontece, professor, que tem pessoas que, comentarista político, que até eu achava que o cara entendia um pouquinho de política, fala que o nosso presidente sofreu uma derrota pelo fato dos ministros do Supremo terem delegado ao governador e os prefeitos de decidir. Não. Eles fizeram um favor muito grande para o presidente da República. Por que ele fez com isso? Cruzou os braços. Agora, está ganhando tempo. E nosso novo ministro da Saúde não dá coletiva, não fala nada. Por quê? Porque o problema agora é dos governadores e dos prefeitos. Se algum prefeito, algum governador quiser alguma coisa do governo federal, tem que ir lá pedir, com educação, implorando, porque não é mais problema. Então, o desgaste político hoje de tomar decisão certa ou errada são dos governadores e dos prefeitos. Então, onde que e o prefeito e os governadores estão aqui na ponta, sofrendo a pressão tanto das pessoas que querem trabalhar, dos seus empresários que querem colocar a economia para rodar. Esse é o argumento. E então, o que fazer, professora? Quando eu chego no presidente da República, digamos que eu sou um prefeito ou governador, para falar alguma coisa com ele fala assim, não, meu amigo, é você que está decidindo. A quarentena é tua. Você ou abre ou fecha, você que sabe. Os prejuízos, os lucros, é você que vai resolver. Então, os nossos governadores mudaram o discurso. Até o tom da voz mudou, professora. E que agora que vamos reabrir o comércio, vamos voltar ao trabalho, com mais responsabilidade, com a máscara e assim por diante. Então, antes nós não tínhamos responsabilidade. Viemos ter agora. Olha para você ver onde o negócio está caminhando, professora. Aí, por sua vez... O vírus estava aí, né? O vírus estava aí, porque só agora as máscaras, né? Só agora as máscaras, professora. Então, e por que o que aconteceu? Porque quando eu peço a alguém, olha, fique em casa, se esconde e faz alguma coisa, porque, professora, a sociedade, na grande maioria, pensou assim, não, o governo está tendo a estratégia, está pensando, está fazendo todo um aparato lá para quando a gente voltar e tem alguma coisa boa. Não tinha plano B. Acabou os recursos, e agora? Né? E nosso pico, professora, da curva está só subindo. É importante a gente entender que a curva está subindo, chega lá em cima, aí ela começa a descer, só que vale lembrar que essa curva sobe matando, lá em cima ela continua matando e ela desce matando, e depois, professora, a curva sobe, estabiliza, desce, ela não chega zerado, ela continua matando. Então nós teremos aí, não precisa a gente imaginar que esse ano resolve os problemas. Então, o que acontece? Vai amenizar, vamos colocar as máscaras, vamos voltar ao trabalho. E por que não tivesse feito isso antes, professora? Nós tivemos aderência dessa quarentena, da forma que foi feita, aí até de 50%. Se nós tivermos, professora, responsabilidade, eu estou falando responsabilidade mesmo de eu com a minha família, com meus amigos, questão eu diria, professor, até mesmo de educação. Eu não estou generalizando, falando que todo mundo é mal educado, mas tem muita gente mal educada, professora. Conversa na gente, cuspindo na cara da gente. Tem pessoas... a gente precisa rever muitas coisas, professora. A questão de como foi que a mãe ensinou realmente a gente. Eu tenho o hábito de pessoas que chegam e colocam o pé na minha cadeira de roda. Você imagina? É a pessoa que coloca o pé na minha cadeira, onde eu vou colocar a mão e vou usar essa mão para toda coisa. A pessoa acha que pode simplesmente chegar lá e colocar o pé. E aí eu tenho que utilizar daquela educação e tudo, e sair, afastar, fazer aquele sorrisinho xoxo e sair. Porque, na verdade, eu estou morrendo de raiva. Eu estou para explodir de ódio, porque eu quero colocar o pé na minha cadeira, para mim é falta de educação tremenda. Outra coisa, professora, hoje nós temos hábitos que eles precisam ser mudados. Esse negócio de você chegar num amigo e ter que abraçar, ter que beijar, infelizmente nós temos que mudar um pouquinho isso aí. E não é só para agora, por esse período. Porque eu acredito o seguinte, quando se fala em colapso do sistema de saúde,
A palavra está errada também, porque o correto se falar é o já colapsado. Porque porque a gente acha que quando não vai haver um colapso do sistema de saúde. Não vai haver, já estava. Esses leitos que são disponibilizados para o pessoal do coronavírus, eles foram tirados de alguém. Tem alguém em casa morrendo de qualquer outra coisa, esperando por o desafogamento. E não vai desafogar, professor. Infelizmente, o efeito rebote do coronavírus ele vai matar a gente de todo jeito. Vai matar aquela pessoa sabe aquela pessoa que lá tomar aquele aerosol no hospital e ficava ali um dia e tinha alta no outro dia? Não vai ter leito para esse cara. E às vezes ele pode morrer em casa simplesmente por uma falta de ar, que não é coronavírus, não é nada. Seria alguma coisa que a gente poderia ter resolvido. Aí, professora, onde eu entro, na segunda fase, que eu diria, da minha fala, a questão da estratégia, professora. Eu vejo governantes que, às vezes, a gente precisa ler um pouquinho de livro de estratégia, de guerra. Nós estamos numa guerra. Então, só muda o tipo de inimigo que nós estamos combatendo. Por exemplo, professor, olha para você ver. Vamos pegar, só para as pessoas de casa entender, onde começa o erro. Nós estivemos em Brasília, agora dia 21 de abril, aniversário de Brasília, o governador de lá, o Ibanez, ele está fazendo 100 mil testes rápidos na rua. Tem uns pontos, e você vai lá, entra no seu carro, vai lá fazer o teste rápido. Errado, professor. Esse teste rápido deveria estar dentro das ambulâncias do SAMU, deveria estar no centro de triagem, porque hoje, se o cara cair de bicicleta, eu não sei para onde levar ele. Eu vou levar esse cara que só caiu de bicicleta junto para o pessoal de coronavírus? Ele é um forte candidato a ser contaminado dentro daquele hospital cheio de coronavírus, onde o médico não vai trocar de roupa, de avental, de tudo para colocar a mão nele. Onde tem os enfermeiros todos trocar de roupa só para atender aquele cara que caiu de bicicleta. Então, o centro de triagem, professor, é tão importante no gerenciamento de crise do que qualquer outra coisa. Então, o que acontece? O cidadão caiu de bicicleta, ele vai para o centro de triagem. Chegou lá, faz teste rápido nele. Ok, ele não tem problema nenhum, só é a queda de bicicleta. Eu posso mandar ele, professor, para aquele outro hospital, onde aqueles médicos que estavam morrendo de medo de pegar coronavírus, que está com idade mais elevada, que tem a pressão alta, que está no grupo de risco, esses médicos estão tudo correndo, pegando as suas licenças e vazando para a fazenda, ficando lá de férias, literalmente. Então, o que acontece, professor? Com essa triagem, nós podemos recuperar esses médicos. Aqui, doutor, nós temos um cara aqui que só caiu de bicicleta. Já foi feito teste rápido, não tem coronavírus, não tem problema nenhum. Então, o senhor pode cuidar dele. Então, professor, nós temos o quê? Só com essa medida, nós temos aí uma diminuição de mortes de contaminação do profissional de saúde, que é cada vez mais escasso. Ele fica mais escasso pelo sentido de se contaminar, né, com o corona, e vai ter que ser afastado. Pronto, um prejuízo. O outro prejuízo é aquele médico que está no grupo de risco, que ele também já vai pegar o atestado dele e sai. Nós tivemos duas evasões importantes. Então, se nós criarmos um hospital que só recebe pessoa com coronavírus, esse profissional só vai lidar com isso. Nós podemos colocar os médicos mais jovens ali, pessoas que já tiveram contato, a gente faz um teste rápido, não, já teve, já foi contaminado, já se tratou. Pronto, você vai atender nesse hospital aqui. E nós desafogaríamos o outro hospital, professor. Então, essa questão da triagem, da estratégia, é muito importante. Mas o que não ajuda nesse momento? É cada pessoa tomar decisões sozinhos. Nós temos estrelinhas, não é hora de estrelismo, não é hora de a gente mexer com briga política, é hora de a gente baixar as nossas siglas partidárias e começar as autoridades a conversar entre si, e esquecer mesmo, professora, de que partido político eu sou, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, vamos esquecer tudo isso agora, vamos trabalhar em prol da sociedade. Porque porque o nosso problema é muito maior do que somente coronavírus. Nós temos né? Porque o que acontece? Esses leitos que foram cedidos, dessas pessoas que o sistema já era colapsado, estão em casa, morrendo, precisando de assistência também.
Só que ele não vai, professor, para um hospital se misturar com as pessoas que já estão com esse problema. E às vezes ele nem morreria, mas eu não quero pagar o preço, professora. Eu vou saber? Porque a questão é o seguinte: as pessoas ou vacinam ou têm contato com o vírus e escapam ou morrem. A grande questão é o quê? E será se eu vou escapar ou eu vou morrer? Né? Então, essa questão é muito delicada. É melhor não arriscar. Então, o que acontece, professora? Né? Eu acho que se é hora de nós, lá na ponta, que é o que vai aqui na ponta que a gente resolve o problema do econômico no Brasil, é aqui na ponta que a gente se previne ou a gente morre. Sempre cai na nossa cabeça. É importante mais do que nunca que a sociedade entenda isso. Não é só ficar assistindo televisão, professora, e ver os jornalistas pregando o terror. Que também tem sua vantagem. Tudo dá para tirar vantagem nisso, professora. Qualquer situação. Porque se o jornalista não fizesse esse terror todo, a gente acharia que era só uma gripezinha mesmo. E não é. Né? Então, não é um vírus mutante, que a gente tá falando sobre essa questão, né? É um vírus, é uma mutação do corona que é extremamente agressiva, né? Não é qualquer gripe, né? Inclusive, já vi estudos aí que ele é 10 vezes mais agressivo do que uma gripe normal. Então, professora, e tem outra coisa, professora, e nós temos aqui os falsos saudáveis. Nós temos pessoas que acham porque tem pouca idade e eles acham porque tá bonito. Se olha no espelho, olha de lado, tô bonitinho, tô magrinho, posso me contaminar. Não, meu amigo. Não. Você não tem que saber se você está por dentro ou não. Primeira coisa, professora, essa questão da nossa fábrica de soldados, né? Que eu falo soldados que é para a pessoa ter um entendimento melhor. A imunidade, né? Sim, porque se as pessoas não fizerem uma alimentação adequada, ele não vai ter material para fabricar soldadinhos. Se a pessoa não tiver vitamina D, não se fabrica soldadinho. Se não tiver vitamina sono C, adequado, né? Então, o sono adequado também. Então, o que acontece? Tem pessoas que acham que estão fazendo regime, estão fazendo graça. Não tá, toma cuidado, porque um possível contato com o vírus desse, você precisa estar bem nutrido, você precisa ter todos os materiais para o seu corpo ter ferramenta para reagir contra isso. Então, é hora da gente ir ter muita cautela. Professora, eu saí na rua com minha esposa e eu tive uma experiência assim, de ficar com muito medo. Medo por eles, pelas pessoas. Sabe as pessoas usando umas máscaras, parece que tem uma semana que ele está usando ela, super suja a máscara, professora, e aquilo chega me dói por dentro, porque aquilo ali, a partir do momento que a máscara saturou, e principalmente daquele materialzinho bem ruim, que é o TNT, ele não, já é comprovado que ele não segura nada sozinho, e além de tudo, aquela máscara está úmida, é pior. A umidade, ela favorece a replicação viral, né? Sim, aí o que acontece? A pessoa vai lá, conversou com o outro, ele acha que está protegido. Não, o vírus está ali na máscara dele, que a máscara dele está toda molhada. Então, seria, professor, às vezes, até a gente mesmo criar um núcleo de dar uma formação para essas pessoas do comércio. Até sugerir para a professora Sheila que pudéssemos criar uma forma da gente passar esses conhecimentos para o pessoal que vai para o comércio, para as pessoas que é o atendente de loja, que trabalha no supermercado, que muitas das vezes foi só jogado uma máscara na mão dele e uma luva não estão usando luva, né? E um álcool gel e pronto, volta ao trabalho. Sem nenhuma explicação, como que ele vai utilizar isso, quanto tempo que essa máscara vai funcionar, qual é a eficiência de uma máscara de pano, qual é a eficiência de uma máscara de TNT, uma N95, todas as diretrizes é importante ser passado para as pessoas, porque está todo mundo, as lojas precisando recuperar o prejuízo, eu precisando trabalhar, porque eu preciso trabalhar, senão eu vou perder meu emprego, vai faltar comida na mesa com meus filhos. Então, é muita coisa que precisa ser conversada, professora. E outra coisa, voltando lá nos testes rápidos, professora, nós estamos desperdiçando uma munição muito importante quando eu faço
um teste maciço na rua, tipo drive-thru que estão fazendo lá em Brasília. Por exemplo, chegou alguém com coronavírus confirmado no meu centro de triagem. Qual que é o segundo passo, professora? Procurar a família desse cara. Procurar o rastro dele. Sim. E E quem lá, quer ter contato, né? sim, eu tenho que fazer um trabalho de investigação, eu tenho que ir atrás dele, quer saber da família dele, quer saber do filho, da esposa, e usar esses testes rápidos na família, para mim saber quem já está contaminado, até para uma forma de prevenção. O que está acontecendo? Nós estamos só apagando fogo, só recebendo aqui as pessoas e o rastro que esse cara fez. A família dele está lá, que daqui 15 dias possa aparecer desse 1 mais 5, mais 10 pessoas chegando aqui e congestionando mais ainda o sistema de saúde. E isso não está sendo feito. Então, essa questão de pessoal achar... porque para a imagem política, professora, é muito bonito. Falando, nossa, o prefeito está fazendo teste rápido lá na Avenida Tocantins, você tem que descer do seu carro, você já faz. Muito legal. Professora, mas é munição jogada fora. Eu vou fazer muito teste rápido em pessoas que não têm problema nenhum. E talvez nem terão por muito tempo. E essa é uma munição que eu precisava dela aqui para mim fazer essa triagem, com a família. Porque se essa família dele já está contaminada também dessa pessoa que chegou lá, é hora de colocar essa família em quarentena também. Explicar para eles, olha, vocês estão desse jeito, vão se cuidar e assim por diante. Então, se a gente não pensar em estratégias, professora, muito bem pensadas, e isso é se pensar com frieza. Não dá para você trabalhar com a pandemia, todo mundo, cada um correndo para um lado. Não dá. É sentar e criar estratégias, ouvindo sociedade, ouvindo especialistas, porque nesse exato momento, o que nós precisamos também, não é só, é de um rumo. E outra coisa, professor, a falsa sensação de que houve um recuo é pior, professor. O que aconteceu com a sociedade, com as pessoas? Não, nós estávamos em casa, perigo máximo. Agora podemos sair. Não é isso. O animal, professora, você pode pegar um suricato, lá na África, um suricato. Quando ele vê a águia, que vai pegar o suricatinho, todo mundo corre para a toca. Aí, quando a águia vai embora, o pessoal sai da toca. É instinto animal, professora. Instinto animal. Se você tem um perigo, você corre, entra para dentro da sua casa e tranca a porta. Não é? Instinto animal. Não estamos falando de racionar, não. Estamos falando de instinto animal, de se proteger, de se esconder. Pronto, nós estávamos escondidos, todo mundo trancado dentro de casa, saía um só da família na rua, para ir no supermercado, na farmácia, e pronto. Agora melhorou, né? Já podemos sair, já podemos ir para o trabalho, e assim por diante. Não é isso que aconteceu. Então, as coisas não melhoraram de lá para cá. Nossa curva está subindo. Então, essa falsa sensação de segurança também é um problema. E voltando, professor, lá naquilo que nós conversamos na sua fala, que eu pedi para a senhora explicar a importância da vacinação, é porque talvez a senhora consiga, professora, convencer minha mãe, convencer minha tia, convencer muitas pessoas boas que eu conheço de se vacinarem, professora, porque existe pessoas disseminando na internet... disseminando na internet, professor, para você não vacinar, você tomar suco de inhame, que é melhor do que vacina. Professora do céu. E que essa vacina da gripe é para matar velho. Então, é uma resistência muito grande. E você explica lá 1 hora, 2 horas, pede, implora, no final fala, não vou não. Deus que sabe, se for... Gente, por favor, pelo amor de Deus, eu respeito, professora, respeito mesmo, não é hipocrisia minha, eu respeito demais toda crença que a pessoa tenha, seja lá qual for. E eu também acredito em Deus e acredito muito em Deus. Só de cada um de nós existir já é um milagre de Deus, né? Foi vontade de Deus que nós existíssemos. Mas nós estamos falando de sobreviver, continuar aqui no planeta Terra, porque Deus, com certeza, para todo que crer, para toda pessoa que crer, ele vai salvar. Está falando lá na Bíblia, todo que crer será salvo. Então, nós estamos falando não é de Deus quer ou não, porque Deus vai, com certeza, aquele que crê, ele vai estar lá em cima te esperando de braços abertos. Nós estamos falando de continuar aqui mais um pouquinho, de curtir teus filhos, de curtir teus netos, vamos passar essa crise juntos, vamos usar as ferramentas que nós temos juntas.
Então, E nós estamos falando de recursos médicos disponíveis para a gente, né? Nós estamos falando de preparar o nosso corpo, né? Preparar os nossos soldadinhos, como você fala, né? Como o senhor fala, para um possível ataque, né? A vacina nada mais é do que isso, o preparo do nosso corpo para um possível ataque, né? sim, E essa vacina da gripe, ela é anual, não é porque é para matar as pessoas, é porque o vírus da gripe é extremamente mutante. E para isso, sim, precisam ser desenvolvidas novas vacinas anualmente, né? inclusive, professora, se hoje nós tivéssemos agora, exatamente agora, assim, não temos aqui a vacina para o coronavírus, com certeza nós teríamos adesão maciça. Todo mundo queria ir lá. Tá todo mundo em pânico, se vacinar. né? Vamos lá para vacinar contra esse trem que está matando demais. Mas, cara, o vírus da gripe também mata. E se você for pegar dados, o vírus da gripe está matando mais do que coronavírus. Então, nós temos coisas que problema cardíaco está matando mais que coronavírus, diabetes está matando mais do que coronavírus, erro médico mata mais do que coronavírus, tem muita coisa que mata mais do que coronavírus e a gente não está ligando. O que vai acontecer, professora? Quando o coronavírus não for mais mídia, porque vai cansar, vai chegar um momento que a mídia vai deixar de ficar batendo nessa tecla, ela vai ser incorporada só com mais uma das desgraças que nós já tem na vida. Vai ser só mais uma. Vai entrar para a história, né? E sim, vai ser só mais uma que nós vamos agregar. Quem que não se lembra, professor, da época da AIDS, que todo mundo vivia morrendo de medo de AIDS? Parou, acabou a pandemia da AIDS, agora, e outra coisa, está evoluindo, o nível de contaminação de pessoas com AIDS está crescendo, as pessoas sabem como se prevenir, mas assim não fazem. Então, o que eu quero dizer, já indo para o nosso final da fala aqui, professora, é que a bola está na nossa mão. Os governantes foram jogando de um para a mão do outro e chegou no final na gente. Né? O comerciante, para abrir a loja, teve que assinar um termo de compromisso. Tá, professora, mas você é um lojista. E aí assinou um termo para abrir a sua loja. Ótimo. Mas tem como saber, existe um vírus com a marca Liliane lá no Tajado para me saber onde foi que ele se contaminou? Tá vendo, professor, que nós não temos as atitudes dos nossos governantes são todas falhas. Então, eles foram jogando um para o outro até chegar na nossa mão. E é na nossa mão que ela vai explodir. Né? Somos nós que vamos resolver o problema da economia, somos nós que vamos fazer essa quarentena e somos nós que vamos morrer se não tiver cuidado. Não somente com essa. Eu costumo dizer que é proibido cair de bicicleta, é proibido cair da escada. Professora, é proibido levar choque no banheiro, porque é complicado. Já está saturado, você não é... porque nós não temos nem sequer um sistema de triagem. Porque se eu não tiver teste rápido, não tem como fazer essa triagem. É muito difícil fazer isso. Né? Nós temos médicos bons, renomados, caras respeitados pela gente, correndo com medo. A palavra correta é essa, correndo com medo. E ele conhece do que está acontecendo. Ele está correndo porque ele sabe que o que vem por aí não é boa coisa. Eu não quero aqui fazer alarme com as pessoas, criar pânico, nada nenhum. Só tenho que dizer assim, se cuidem. Tenham cuidado. Exatamente. Se tem aquela pessoa que não tem educação, professor, que está conversando com você, cuspindo em você, afasta um pouquinho mais. Eu estou morrendo, professor, José de Ribamar, de vontade de pegar minha mãe, dar aquele abraço, apertar as bochechas dela, que eu amo demais minha mãe, minha tia, minhas sobrinhas, então, meu Deus do céu, minha cunhadinha, que eu tenho ela como filha, eu sou meloso, eu sou grudento, eu amo abraçar. E estou sofrendo muito por não poder fazer isso, mas estou fazendo isso por um bem maior, que eu também não sei se eu estou contaminado ou não, se tudo que eu estou fazendo é correto ou não. Então, manter a distância, agora é doído, é difícil? Sim, é claro que é. Mas é um sacrifício, acho que válido para que nós possamos fazer isso aí e poder viver por um pouco mais de tempo. E aí, outra coisa, professor, eu acho que podemos tirar de lição disso aí, nós possamos cobrar mais dos nossos governantes, dos nossos funcionários, que para eles possam investir mais em pesquisa. Nós temos muita gente boa no Brasil, professor, infelizmente, muita gente boa. Eu estou dizendo de gente boa mesmo, que eu sou fã desses caras da área da saúde,
nós temos gente aí para... Aqui, estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de muita gente que se jogar um laboratório na mão da gente, a gente faz um estrago em questão de pesquisa, porque não é tão difícil. O problema falta para a gente é recurso. Falta Investimento, né? Sim. Então, nós precisamos parar de ser refém, ser quintal do mundo. Nós só somos quintal do mundo, a gente só manda o que é notícia, professora. Nós tivemos safra recorde, manda para fora, faz isso. Nós mandamos matéria-prima para fora e compra depois industrializada. Está na hora de quando a gente fala em soberania nacional, professora, não seja apenas uma vaidade. Que nós tenhamos investimentos pesado, maciço na área de pesquisa, que nós possamos fabricar aqui, professora, com um limpador de para-brisa, professora, a gente faz um aspirador. Com um limpador de para-brisa de carro. Você coloca lá uma chavinha que ela vai mais rápido, vai mais devagar, e você consegue fazer um aspirador com um limpador de para-brisa. Imagina só que não é falta de inteligência nossa, no que falta não mesmo. É investimento. Que nós possamos fabricar essas máscaras aqui, poder fazer tudo aqui, porque, professora, essa não será a última. Infelizmente, não será a última. Professora, foi um prazer. Prazer foi meu, era isso que eu ia finalizar, né? Falando, eu vou deixar você só finalizar o que você estava falando, mas essa questão aí que você falou, ela é muito importante, porque os vírus, eles existem, não é de agora, eles estão sofrendo mutações ao longo dos anos, e cabe a nós, junto com as vacinas, as medicações, né,